Bem, meus amigos, vamos continuar o estudo dos regimes na Lei de Execução Penal. Nós vamos tratar agora sobre o tema soma e unificação das penas. Coloque aí na tela do seu computador, vai aparecer. No seu caderno, é o tópico de número 3, soma e unificação das penas. Tá bom? Olha lá, aqui você precisa saber o seguinte: quando o indivíduo praticar dois crimes, o que o juiz vai fazer em relação à execução da pena dele? Será que ele vai cumprir primeiro a pena de um, depois a pena do outro? A resposta aqui é a seguinte. Pessoal, quando o indivíduo praticar dois crimes, o juiz vai somar a pena desses dois crimes aqui. A pena que for aplicada na sentença nesses dois crimes. Ou seja, vai unificar a pena desses dois crimes para que haja um único cumprimento de pena. A esse procedimento de somar, de unificar a pena de dois crimes, nós chamamos de soma ou unificação das penas. A forma é só isso? Só. Mole, né? Olha lá como é que a LEP fala sobre isso. Quando houver condenação, olha lá, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento de pena será feita pelo, olha lá, resultado da soma ou unificação das penas, observado, quando for o caso, a detração ou a remissão. E o parágrafo ainda diz o seguinte, parágrafo único ainda diz o seguinte: sobrevindo condenação no curso da execução da pena, ou seja, se o indivíduo estiver cumprindo a pena por um crime ou por dois, e sobrevier nova condenação durante a execução da pena, o juiz vai somar essa nova pena à pena que resta para ele cumprir para a determinação do regime também. Então veja, olha lá, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Então, pessoal, quando é que é feita, no seu caderno você vai colocar o seguinte: quando é que é feita a soma ou unificação de penas? Quando é que é feito a soma ou unificação de penas? Ou seja, quando é que o juiz vai somar as penas de diferentes crimes para determinar qual a pena que resta a ser cumprida e qual vai ser o regime de cumprimento? Simplificando, quando o indivíduo for condenado, quando ele for condenado por mais de um crime. Quando ele for condenado por mais de um crime. Isso pode acontecer no mesmo processo, por exemplo, quando o indivíduo ele pratica um homicídio e uma ocultação de cadáver. São crimes conexos, né? A ocultação de cadáver ela foi praticada para assegurar a ocultação de outro crime. Então é o que nós chamamos de conexão consequencial. Tá? Mas enfim, não precisa saber disso agora na LEP. Mas há uma conexão entre o homicídio e a ocultação do cadáver. Tá? Se o indivíduo for condenado pelos dois crimes, por exemplo, há 20 anos no homicídio e há 2 anos na ocultação de cadáver, o que o juiz faz? Ele soma as duas penas. Então, 20 mais 2. Vamos lá? 22. Muito bem, sei que você acertou. 22 anos. E aí ele vai falar, olha, a pena a ser cumprida é de 22 anos. E o regime inicial vai ser o fechado, que é acima de 8 anos. Tá bom? É isso. Agora pode ser em processos distintos, tá? Em processos distintos. Então, eu fui condenado a um homicídio hoje, e aí eu tinha matado uma pessoa numa semana, outra pessoa na outra. Na outra semana eu tive outro júri, fui condenado por outro homicídio. Tá? Então, 20 mais, digamos, 20 em um homicídio, 18 em outro. Soma as penas, 38 anos e a pena a ser cumprida. E o regime de pena vai ser determinado, claro, no fechado, porque a soma das penas é superior a 8 anos. Ou pode acontecer de nós termos uma nova condenação durante a execução penal.
durante a execução penal, tá bom? Eu comecei a cumprir pena por homicídio. Dentro do presídio, eu mandei matar outra pessoa. E aí tudo foi esclarecido, eu fui condenado como mandante de outro homicídio. Mas eu já cumpri 10 anos de pena, só faltava 10. E aí eu tenho uma nova condenação durante o cumprimento da pena. Há mais 20 anos. Olha lá, faltava 10, eu fui condenado a mais 20 anos, soma as penas, agora falta 30. É isso. Soma e unificação das penas. Mamão, tá bom? Quando é que vai ser feita a soma ou unificação das penas? O indivíduo que for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, o regime vai ser determinado pelo resultado da soma ou unificação das penas. E sobrevindo nova condenação no curso da execução. A nova condenação durante a execução também vai ser feita a soma ou unificação das penas para a determinação do regime. Beleza, pessoal? Mole, né? Nada de difícil aqui. Moleza. Vamos seguir? Vamos começar agora o assunto top dos tops para sua prova sobre a lei de execução penal. Na minha opinião, é um assunto top 1, sabe? Eu falei para você, ó, dentro da LEP, a parte mais importante é a execução da pena privativa de liberdade. Pois é, dentro da execução da pena privativa de liberdade, o que tem de mais importante é a progressão de regime. Então é o creme de la creme de la creme. Tá? É a nata da nata. Ao fundo, eu só quero saber uma coisa sobre a LEP. Saiba a progressão de regime. É o que tem de mais importante. Então, como é que o aluno bom ele vai ficar agora? Olha o zoiudo. Vai ficar com o zóio desse tamanho aqui. Tá bom, pessoal? A parte importante. Brincadeiras à parte. Tenham muita atenção agora, porque tudo o que eu vou falar agora você tem que saber. Tudo, tá bom? Vamos do mais simples até o que é mais delicado em relação à progressão de regime. Vamos lá? Vamos juntos? Progressão de regime. No seu caderno, coloque aí, tópico de número 4, progressão de regime. E aí façam o seguinte, para a gente organizar o nosso caderno juntos. Letra A, disposições gerais sobre a progressão de regime. O que nós vamos estudar agora vale para a progressão de regime em qualquer caso, tá bom? Em qualquer caso. Vamos lá? Primeiro, qual é o conceito de progressão de regime? Progressão de regime é a transferência do preso. É a transferência do preso do regime mais rigoroso para o regime menos rigoroso. Então, olha só, você já sabe quais são os regimes de cumprimento de pena. Fechado, semi-aberto e aberto. Fechado, semi-aberto e aberto. Então, o que é a progressão de regime? É a passagem do preso do regime fechado para o semiaberto e a passagem do preso do regime semiaberto para o aberto. Isso é a progressão. Ó, aqui nós temos uma. Vou fazer o seguinte aqui, ó, para ficar mais organizado, eu vou colocar assim, ó. Isso aqui é uma progressão de regime. Progressão de regime. Passagem do fechado para o semiaberto é uma progressão de regime. E a transferência do preso do regime semiaberto para o aberto é uma progressão de regime. Então, na sua prova, progressão de regime é a passagem do preso do regime mais rigoroso para o menos rigoroso. Ou, em outras palavras, é a transferência do preso do regime fechado para o semiaberto e a transferência do preso do regime semiaberto para o regime aberto, tá bom? Duas observações sobre a progressão de regime. Pessoal, a progressão de regime é uma manifestação do princípio da individualização da pena. Mais especificamente, do princípio da individualização da execução penal. E aqui veja, pessoal, há algum tempo atrás, que não precisa anotar, é só um exemplo, tá? Há algum tempo atrás, a Lei de Crimes Hediondos foi publicada. Ela foi publicada no ano de 1990. Era a Lei 8.000, é a Lei 8.072 de 1990. 8072 de 1990, tá? E quando a Lei de Crimes Hediondos foi publicada, ela trouxe um dispositivo que proibia a progressão de regime para condenado por crime hediondo equiparado. Foi isso que a lei fez, a Lei de Crimes Hediondos Equiparados. Pouco tempo depois, veio o Supremo Tribunal Federal e falou: legislador, você não pode proibir progressão de regime para nenhum crime. Por quê?
Porque a progressão de regime ela é assegurada na Constituição. E aí você se pergunta, Alfama, a progressão de regime é assegurada na Constituição? E digo mais, no artigo 5º. Alfama, peraí, a Constituição toda eu não conheço, mas o artigo 5º, eu, concurseiro, sei de cabo a rabo. E lá não fala da progressão de regime. Pois é, meu amigo, é aí que você se engana. Porque, de acordo com o entendimento do Supremo, quando a Constituição, lá no artigo 5º, prevê que deve ser observada a individualização da pena, isso abrange o direito de todos os apenados à progressão de regime. Então, todo apenado, se cumprir os requisitos, fará jus à progressão de regime. Porque isso é uma manifestação do princípio da individualização da pena. Tá bom? Então, na sua prova, você pode dizer que a progressão de regime é um direito assegurado constitucionalmente, pois está inserido dentro da acepção do princípio da individualização da pena, mais especificamente na fase da execução penal. Além disso, pessoal, é importante que você saiba que a progressão de regime é um dos instrumentos de ressocialização previsto na LEP. É um dos instrumentos de ressocialização previsto na LEP. É uma forma de o apenado ir sendo progressivamente reinserido ao convívio em sociedade. No regime fechado, o convívio dele em sociedade é o menor possível. No semiaberto já há maior abertura para o convívio em sociedade. E no regime aberto, a abertura é ainda maior. Nós veremos que no regime aberto só está o condenado que já está trabalhando fora do presídio durante o dia sem vigilância. E ele volta para o presídio à noite e nos seus dias de folga. Tá bom? Ou seja, no regime aberto, o estabelecimento penal, que é a casa de albergado, é quase um dormitório, porque o indivíduo ele já está na rua durante o dia, trabalhando junto com as outras pessoas. Tá bom? Então veja que a progressão de regime ela vai reinserindo o apenado ao convívio em sociedade. Então é uma manifestação do princípio da individualização da pena e é um dos instrumentos de ressocialização previsto na LEP. Algumas informações importantes sobre a decisão que determina a progressão de regime. De acordo com a LEP, primeiro, só o juiz pode determinar a progressão de regime. Tá? Então nós já vimos muita coisa que o diretor do presídio pode fazer. O diretor do presídio ele pode autorizar que o preso saia do presídio para receber atendimento médico. Nós veremos que o diretor do presídio pode autorizar a permissão de saída para que o preso vá até o velório, por exemplo, do seu cônjuge, companheiro, ascendente, enfim. Veremos várias coisas que o diretor pode fazer. O diretor pode aplicar quase todas as sanções disciplinares, com exceção do RDD, mas progressão de regime não. Pessoal, só quem concede progressão de regime é o juiz da execução, tá bom? Então, somente o juiz da execução pode determinar a progressão de regime. E outra, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e sempre precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. O defensor é o advogado do investigado, um advogado constituído ou um defensor público, tá bom? Isso é o que determina o artigo 112, parágrafo 2º da LEP. Isso também vale para as outras decisões judiciais, decisão de livramento condicional, indulto, comutação de pena. Mas nosso objetivo agora é tratar sobre a progressão de regime. Vamos lá, requisitos para a progressão de regime. Alfama, quais são os requisitos para a progressão de regime? Vamos juntos? Primeiro, só vai... Pessoal, isso aqui, olha lá. Não tem como. Esse é um dos pontos que não tem como você ir para a prova sem saber. Tá? Você é obrigado a saber quais são os requisitos para a progressão de regime. Porque como concurseiro, esse é um dos pontos que não tem como você abrir mão de ter decorado no dia da sua prova. Requisitos para a progressão de regime. Primeiro, boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional. Então é a boa conduta carcerária. A gente vai ver o que é cada um desses requisitos, tá? Segundo, resultado favorável do exame criminológico. Então, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, o exame criminológico é obrigatório para a progressão de regime.
só vai progredir do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto o preso que tiver um resultado favorável no seu exame criminológico. Terceiro é respeito às normas que vedam a progressão. Depois veremos que não tem hoje norma que veda a progressão. Tá? E por último é o cumprimento do percentual mínimo da pena previsto no artigo 112, incisos 1 a 8 da LEP. E aí vai de 16% até 70%. 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70%, a depender de várias circunstâncias que nós vamos estudar. Então, olha lá, quais são os requisitos? Boa conduta carcerária, resultado favorável do exame criminológico, respeito às normas que vedam a progressão e percentual mínimo de cumprimento da pena previsto na Lei de Execução Penal. Tranquilo? Vamos seguir. Alfama, o que é esse primeiro requisito aqui? Da boa conduta carcerária. O que é a boa conduta carcerária? Requisito para a progressão de regime. Boa conduta carcerária é comprovada, a boa conduta carcerária é comprovada por atestado emitido pelo diretor do estabelecimento. Então, o diretor ele vai dar um atestado de boa conduta carcerária para o detento, tá bom? Alfama, quando é que o diretor vai dar esse atestado? É quando ele quiser? Se eu for com a cara do preso, eu dou o atestado. Se eu não for, eu não vou dar? Negativo. Deixa eu estabilizar aqui. Negativo, tá bom? O diretor do presídio só dá o atestado de boa conduta carcerária para aquele preso que não tem falta grave. Boa conduta carcerária é ausência de falta grave. Tá bom? Se te perguntar na sua prova, candidato, o que é a boa conduta carcerária? Você responde: boa conduta carcerária é a ausência de faltas graves. Tem boa conduta carcerária aquele preso que não praticou falta grave durante a execução penal. Então está aqui. O que é necessário para que o preso tenha boa conduta carcerária? Entende-se como preso com boa conduta carcerária aquele que não tenha praticado faltas graves na execução penal. Beleza? O que acontece, então, se o preso pratica falta grave na execução penal em relação à progressão de regime? Pessoal, isso aqui despenca, tá? O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a progressão de regime. Interrompe o prazo. Interromper significa zerar, tá? Então a interrupção vai gerar aqui. Vamos colocar o seguinte, né, para ficar bem organizado. O que significa dizer que a falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime? Interromper significa zerar. Zerar. Ou seja, reiniciar do zero. Reiniciar do zero. Recomeçar a contagem. Tá bom? Recomeçar a contagem. Vamos colocar assim, né? Zerar e reiniciar do zero é a mesma coisa. Vamos colocar assim. Recomeça a contagem. Recomeça a contagem. Digamos aqui que eu estou cumprindo pena por determinado crime. Vamos pegar aqui um caso recente. Vocês conhecem um caso da investigada Amanda Partata Mortosa. Né? Ficou bem famoso esse caso. Foi o caso mais famoso que eu atuei, por isso que eu dou bastante ele como exemplo, tá? E muita gente que me acompanha viu que eu atuei nesse caso como delegado de polícia. É uma investigação muito boa. Claro que eu não fiz sozinho, fiz com minha equipe, mas é motivo de muito orgulho para mim e também ficou muito conhecido, tá? Então eu vou citar esse caso como exemplo porque muita gente acompanhou esse caso e eu acompanhei de dentro também, tá? Mas a Amanda Partata, ela praticou um homicídio, praticou na verdade 4 homicídios qualificados, né? Pelo emprego de veneno e outras circunstâncias. Mais 2 consumados e 2 tentados. Ela vai ser levada a julgamento. Vamos supor, ela não foi julgada ainda, o júri dela está marcado. Ela está presa, mas é uma prisão provisória. Vamos supor que ela seja julgada e receba uma pena de 30 anos pelos 4 homicídios. Somou os 4 crimes, 4 homicídios, qual vai ser a consequência? Soma e unificação das penas. Somou as 4 penas, deu, digamos aí, 40 anos, tá? Nós veremos que para o apenado primário que pratica crime hediondo ou equiparado com resultado morte, a progressão vai ser em 50% da pena. Então, se ela for condenada a 40 anos, ela teria que cumprir 20 anos para progredir de regime. Tá? Vamos supor que durante os 15 primeiros anos, ela no regime fechado,
ela teve boa conduta carcerária, ou seja, não praticou faltas graves. Mas aí, lá no 15º ano, faltava 5 para ela progredir de regime. Ela praticou uma falta grave, tá bom? Praticou uma falta grave. Foi encontrada, por exemplo, com um celular dentro do presídio. Faltava 5 anos só para ela progredir de regime e do semiaberto. O que acontece com o tempo para progredir de regime? Zero. Zero, tá bom? Ela vai ter que cumprir novamente 50% da pena restante. Vai ter que cumprir novamente 50%. Vai ter que cumprir esse requisito temporal por completo, porque a falta grave interrompe, zera o prazo para progressão de regime, tá bom? Agora, olha só. O reinício da contagem vai ter por base o quê, pessoal? A pena completa. Vamos pegar a Amanda lá, né? Vamos pegar aqui a situação do exemplo. Um exemplo, né? Foi a Amanda Partata, né? Vamos supor que ela foi condenada a 40 anos e que o requisito era 50%, né? E aí, nós tivemos uma falta grave. Uma falta grave depois de 15 anos. Depois de 15 anos. Então, olha só, como é que ficou aqui? Ela tinha aqui 40 anos a cumprir, né? Aqui era o marco zero e aqui era o 40. Ela tinha cumprido 15. 15. E aí ela praticou falta grave. O que acontece aqui com o tempo de progressão? Zero. Vai ser reiniciado. Do zero. Mas olha só, ela vai ter que cumprir 20 anos de novo? Não. Por quê? A contagem terá como base a pena remanescente. Remanescente é a pena restante. Então, se ela já cumpriu 15, aí vocês vão lembrar o seguinte: pena cumprida é pena extinta. Ela já cumpriu 15 anos, então ela não tem mais 40 anos a cumprir. Ela tem agora 25 anos a cumprir, não é isso? Então ela vai ter que cumprir, para progredir de regime, é 50%, metade de 25. Ou seja, se falta 25, ela vai ter que cumprir agora 12 anos e meio para progredir de regime. Ela vai ter que cumprir 12 anos e meio para progredir de regime. Porque eu zerei a contagem, mas o reinício terá como base a pena remanescente. Tá bom? Terá como base a pena remanescente. Então, falta grave depois de 15 anos, o que acontece? Então, será necessário cumprir 50% da pena restante. Da pena restante. A pena restante é 25, então isso aqui vai dar 12,5. 12,5, beleza? Então é isso, pessoal. Falta grave. Perdão, voltando. Primeiro requisito para a progressão de regime: a boa conduta carcerária atestada pelo diretor do estabelecimento. Alfão, o que é a boa conduta carcerária? A ausência de faltas graves. Se o apenado praticar falta grave, isso interrompe o prazo para a progressão de regime, tá bom? E aí diz Alep ainda que o bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Então, pessoal, a nossa investigada aqui, né, Amanda Partata, 15 anos depois ela praticou uma falta grave. Quando é que ela volta a ter bom comportamento? Depois de um ano. Ou, se for antes, após o cumprimento do requisito temporal para a obtenção do direito. Tá bom? Fechamos aqui, pessoal, esse primeiro requisito, né, da boa conduta carcerária. Então vamos voltar aqui, olha só. Requisitos para a progressão de regime. A boa conduta carcerária. Isso significa que é a ausência de falta grave. A ausência de falta grave. Porque a falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime. Tá bom? Reiniciando a contagem, então, tendo por base a pena remanescente. Agora vamos lá. Segundo requisito é o exame criminológico. O que você precisa levar para a sua prova sobre o exame criminológico? Pergunta. O exame criminológico é obrigatório para a progressão de regime? Passou a ser obrigatório agora em 2024. Em abril de 2024. Com a Lei 14.843. É a Lei Sargento PM Dias. Lei Sargento PM Dias. Né? É o nome
policial militar que foi morto por um indivíduo que estava em saída temporária, neste ano de 2024. Essa lei ela trouxe algumas modificações na saída temporária e outra modificação, tornou obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime. Então, o exame criminológico passou a ser obrigatório para a progressão de regime com essa lei. Respeito às normas, terceiro requisito aqui, né? Terceiro requisito é boa conduta carcerária, nós já vimos, exame criminológico é obrigatório para a progressão de regime. Respeito às normas que vedam a progressão. Aqui, pessoal, olha só. O que você tem que saber? A LEP, ela exige como requisito para a progressão de regime o respeito às normas que vedam a progressão. Só que atualmente não existe nenhuma norma que veda a progressão de regime de forma genérica, tá bom? Até porque quando houve lá nos crimes hediondos, o Supremo disse que era inconstitucional, ou seja, não pode ter norma vedando a progressão de regime. Mas agora, em abril desse ano, foi incluído isso aqui como requisito para a progressão. Só que como não há nenhuma outra norma vedando, ainda não foi levada à discussão. Então, na sua prova, você leva requisitos para a progressão de regime: boa conduta carcerária, exame criminológico favorável e respeito às normas que vedam a progressão de regime. E o último requisito é o cumprimento do percentual mínimo da pena. É um requisito aqui objetivo, é o requisito temporal. Para cada situação, a lei traz um requisito diferente para a progressão de regime. Vai de 16% até 70% da pena. Então, a depender do condenado. Se ele for condenado a 10 anos, talvez ele tenha que cumprir 7 anos, né, para progredir de regime. Talvez ele tenha que cumprir só 1,6 anos, tá bom? Que é 16%. Ou 20%, daria 2 anos. Então depende de qual foi o crime, quais são as circunstâncias que nós vamos estudar agora. Vamos lá? Alfama, quais são essas circunstâncias? Os requisitos exigidos para a progressão de regime são esses aqui, pessoal. Vai de 16% até 70%. Da seguinte maneira: para crimes comuns, 16, 20, 25 ou 30. E para crimes hediondos ou equiparados, 40, 50, 60 e 70%. Beleza? Alfama, quando é que o requisito será cada um desses? Pessoal, você vai observar o seguinte: o requisito será 16% se o apenado for primário e praticar crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, é primário e praticar crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Se ele for reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, o requisito será de 20%. Tá? Então, reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, 20%. Agora vamos lá, se for crime com violência à pessoa ou grave ameaça, olha lá, com violência à pessoa ou grave ameaça, vai ser 25 ou 30. 25 para o primário, que praticar crime com violência ou grave ameaça, e 30 para o reincidente, que praticar crime com violência ou grave ameaça. Então você vai decorar aqui 16, 20, 25 e 30. Vai lembrar que os dois primeiros são para crimes sem violência ou grave ameaça. E os dois últimos para crimes com violência ou grave ameaça. 16 para o primário e 20 para o reincidente. 25 para o primário e 30 para o reincidente. Tá bom? Em relação aos crimes hediondos e equiparados, o requisito é de 40%, 50%, 60% ou 70%. A depender se esse crime hediondo ou equiparado teve ou não resultado morte, se o indivíduo é primário ou se ele é reincidente específico. Tá bom? Aqui abrange, pessoal, o primário e a pessoa que não é reincidente específico, tá? Porque se o indivíduo for primário, praticar crime sem resultado morte, olha lá, primário e sem morte, a progressão de regime em crimes hediondos equiparados é 40%. Se ele for primário e praticar crime com resultado morte, o requisito para a progressão será de 50%. Se ele for reincidente específico, e aqui é um reincidente específico, né? E praticar crime sem resultado morte, o requisito é 60%. Se ele for reincidente específico e praticar crime com resultado morte, o requisito é 70%, tá? Lembrando que aqui abrange o primário e abrange também o reincidente não específico. Aqui também, o reincidente não específico, tá?
abrange o reincidente não específico. Só para você lembrar, que aqui nos crimes hediondos equiparados só muda o requisito se for reincidente específico. Beleza? Então, vou pegar o caso lá da Amanda Partata, que ela praticou homicídio qualificado, é crime hediondo, né? Ela era primária, não tinha nenhuma condenação antes. Então, primária vai ser 40 ou 50. Qual foi o crime dela? Homicídio. Então, teve resultado morte. O requisito vai ser o cumprimento de 50% da pena. Tá bom? Ela vai progredir de regime com 50% da pena. Se for condenada a 40, vai progredir depois de 20 anos. Se for condenada a 50, vai progredir depois de 25 anos. Bom? Vamos lá, algumas observações importantes. Primeiro, crime hediondo equiparado com o resultado morte não admite liberdade condicional ou livramento condicional. Então, crime hediondo com resultado morte não admite livramento condicional, mas admite progressão de regime. Tá? Progressão de regime sempre é admitida em todo e qualquer crime. Crime hediondo, o cidadão é reincidente, gerou resultado morte. Reincidente específico, pode progredir? Pode, 70%. Agora, se tem morte, não cabe livramento condicional. Progressão de regime cabe sempre, tá bom? Segundo, esse percentual mínimo de 50% da pena, ele se aplica para o caso que nós já vimos, né? Que é o primário, que tenha praticado crime hediondo equiparado com resultado morte, e também se aplica a dois outros casos. Ao condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, e ao condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Constituição de milícia privada, tá bom? Então, se ele for comandante de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, ou condenado pela prática de constituição de milícia privada. Beleza? Algumas jurisprudências que eu acho que são importantes. Vamos lá, vocês sabem, não sei se vocês sabem, pessoal, mas hoje o limite de cumprimento de pena é de 40 anos. Tá? Antigamente, até 2019, era 30. Agora é 40 anos. Vocês já viram agora o Fernandinho Beiramar, que está condenado a 200 e caralhada anos. Né? Condenado, digamos, a 250 anos. Então, por que ele é condenado a 250 anos se ele só vai poder cumprir 40? E é isso que acontece? É. Quer ver outro exemplo? Eu falei da Amanda Partata Mortosa. Né? Ela praticou 4 homicídios. 2 consumados e 2 tentados. A pena dela pode chegar a 100 anos. O juiz pode aplicar uma pena de 100 anos? Pode. Agora, ela vai cumprir 100 anos? Não. O máximo de cumprimento é 40. Mas o juiz pode aplicar, vai aplicar a soma das penas dos crimes que ela praticou, tá bom? Se ela praticou 4 crimes, a pena somada pode chegar a 100 anos. Mas aí o máximo de cumprimento é 40, tá bom? E aí vem a pergunta, para que o juiz vai aplicar 100 se o máximo de cumprimento é 40? Resposta, porque o cálculo da progressão de regime é feito com base na pena aplicada, não com base no limite de cumprimento. Então, se o juiz aplicar a pena de 50 anos, digamos, para a Amanda Partata, ela só vai poder cumprir 40. Mas o requisito para a progressão vai ser calculado com base na pena aplicada. Então, se o juiz aplicar 50 anos, ela só pode cumprir 40. Mas a progressão de regime dela vai ser nos 50% dos 50 que é a pena aplicada. Tá bom? A forma escreve isso para mim? Vamos lá. A pena unificada para atender ao limite de... Agora é 40, tá? Agora é 40. De 40 anos de cumprimento, determinado no Código Penal, não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Tranquilo? Segunda jurisprudência, não pagamento da multa cumulativamente imposta. Pessoal, vocês já viram aqueles crimes? Os crimes contra o patrimônio normalmente têm, crimes contra a administração, eles têm a pena de reclusão ou detenção e multa. Tá bom? Então o juiz aplica a pena privativa de liberdade e aplica a multa. Pergunto, se o indivíduo não pagar a multa, ele pode progredir de regime? O STF já decidiu. Em regra, o não pagamento voluntário, né, o deliberado da pena de multa, cumulativamente aplicada ao sentenciado, olha lá, em regra, impede a progressão de regime. Exceção, não vai impedir se ficar comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em quitar a multa, ainda que parceladamente. Então, se não pagar a multa,
cumulativamente imposta com a pena privativa de liberdade, não será possível conceder progressão de regime propenário, salvo se ficar comprovado que ele não tem nenhuma capacidade de pagar essa multa. Por último, última jurisprudência aqui, a progressão per saltum. O que é, pessoal, a progressão per saltum? A progressão per saltum é aquela que pula um dos regimes, por isso per saltum, por salto, né? Então, olha lá, o que é a progressão de regime? Progressão de regime é quando o indivíduo sai do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. Agora, o que é a per saltum? É quando ele sai direto do fechado para o aberto. Pode ou não pode? Não pode, tá bom? Olha lá, o que diz aqui os tribunais superiores? Os tribunais superiores dizem que é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Exceção. Pessoal, na sua prova, se você levar isso aqui, você vai acertar, tá? Tem uma decisão isolada que diz o seguinte: se comprovada a culpa do Estado pela demora no regime mais branco, para a transferência do regime mais branco, a progressão per saltum vai ser cabível, tá? Mas olha só, em prova de concurso, 99% das questões cobra exclusivamente isso aqui. Não é possível a progressão per saltum de regime prisional.